assédio moral e comunicação interna. Este é o tema de hoje do nosso podcast Endomarketing Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre esse tema bastante delicado, mas bem importante, que a gente discuta, entenda e tenha real noção do quanto a gente, como profissionais de comunicação interna, tem um papel muito importante aí no mercado de trabalho, em sermos agentes da mudança. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Luz Moraes. A Fernanda é Relações Públicas, advogada, mestre em Comunicação Social pela PUC e também trabalha como responsável pelas estratégias de comunicação e marketing para a América Latina em uma multinacional de software. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigada pelo convite, pela acolhida. Sempre bom participar desses momentos assim, de discussão para a gente promover transformação. O prazer é todo nosso. Fernanda, esse tema, comunicação e assédio moral organizacional, foi o tema principal da tua dissertação de mestrado, né? Uhum. Conta pra nós, como que tu chegaste nesse assunto tão cabeludo, eu diria. Então, eu finalizei o mestrado, apresentei minha dissertação no ano passado, em 2021. Iniciei o mestrado lá em 2019, então... O tema do assédio moral, das relações de trabalho como um todo, ele sempre foi uma pauta que me interessou muito, justamente eu acho que pela minha formação aí do direito, depois eu fui para comunicação, estudei relações públicas, então desde lá, o final do curso de relações públicas, eu já tinha interesse nessa pauta, gostava, já tinha experiência em comunicação interna, então assim, foi algo que sempre me interessou. E aí quando a gente fala em assédio, fala em relações de trabalho a gente lembra muito assim daquela pauta de saúde mental, Organização Mundial de Saúde, que por sua vez traz questão de relações e comunicação. Então, eu acabei meio que chegando e na época também eu percebi que era muito pouco ainda os estudos em comunicação organizacional sobre esse tema. Basicamente, assim, pelo que eu pesquisei na época, não tinham estudos voltados a isso, teses, dissertações, nem artigos que, de fato, trouxessem a temática assédio moral em relação à comunicação. Então, aí eu entendi como um campo bacana para ser explorado e como eu já tinha esse interesse, assim, não, quero buscar algo que eu pudesse contemplar, de fato, a pesquisa com a prática e pudesse, de alguma forma, tentar levar a minha pesquisa para o mercado, foi aí que eu acabei chegando nessa temática. Muito, muito interessante, inclusive, esse teu olhar como advogada durante a tua formação como relações públicas deve realmente ter colocado aí lentes bem diferentes, né? Para tu chegares nesse tipo de tema. Que conexões que a gente pode fazer entre comunicação e assédio moral no trabalho? Vamos lá, acho que é um mundo de conexões, a gente podia aqui falar a tarde inteira, a gente poderia falar meses, anos, teses de doutorado, e ainda assim a gente não ia esgotar essa temática, porque diria que de uma forma muito resumida, assim, para a gente conseguir fazer essas conexões de comunicação e assédio moral, por ser algo muito complexo, a gente precisaria partir de 3 pontos, eu diria. O primeiro ponto deles é a questão do próprio mundo do trabalho. Então, por que eu trago essa questão do mundo do trabalho, né? Hoje, a gente se reconhece muito no ambiente de trabalho. Quando a gente vai se apresentar, até aqui, quando a gente estava conversando, né? E tu falou, não, Fernanda, como é que eu posso te apresentar? E eu fui organizar a minha biografia, digamos assim, eu fiquei pensando, como me apresentar sem falar da minha ocupação no trabalho? Então, o trabalho, ele meio que tá muito assim... A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, existe um status de reconhecimento, de vínculo, de realizações muito forte que a gente vive, né, enquanto um sujeito, um indivíduo no mundo, nesse espaço de trabalho. Então, ao mesmo tempo como eu me reconheço, como eu vivo alegria, satisfações nesse ambiente, esse espaço de trabalho ele é um privilégio. Já diria lá o professor Ricardo Antunes, né, o privilégio da servidão. Por quê? Porque assim como a gente tem um espaço de privilégio, de reconhecimento no trabalho, a gente precisa também entender que tem uma camada da população. Hoje, a desigualdade social é muito extensa, né? Não só no Brasil, eu diria assim, em termos globais. Então, a gente tem uma camada
da população que, de fato, não tem o privilégio de trabalhar, né? Então, o trabalho, ele acaba sendo, eu me colocar ali naquele espaço, acaba sendo um status de privilégio. E é nesse espaço, nesse mundo do trabalho aí que eu vou reconhecendo as minhas relações, eu vou construindo meus vínculos, meus afetos, às vezes os desafetos, diríamos assim, as realizações. Eu vou me construindo enquanto sujeito e eu vou me reconhecendo, né? Eu vou reconhecendo as minhas habilidades, as minhas potências, vou reconhecendo as próprias habilidades dos demais, né? Dos outros. Então, acho que é importante a gente falar no mundo do trabalho, porque dentro dessa estrutura, embora a gente tenha um espaço de reconhecimento, a gente tem esse espaço aí de meio, de relação social, cada pessoa é diferente, né? Cada um de nós somos diferentes, nós somos diferentes. E a gente precisa, no espaço de trabalho, viver a nossa diferença, né? Nós somos sujeitos diferentes, a gente tem habilidades diferentes, percepções de mundos diferentes, a gente tem formas de viver que são muito diferentes umas das outras. Quer dizer, não é porque a gente tem esse privilégio que a gente precisa se submeter a qualquer situação, né? Exatamente. Aí entram várias questões, né? Tem a forma em que, se eu tenho o privilégio de estar num espaço que me acolhe, que me reconhece, eu tenho formas de não me submeter a determinadas questões. Agora, se eu tô num espaço em que eu tô atrincheirada, que eu não consigo sair dali, eu não tenho como, é a minha única fonte de sustento, eu de fato não tenho como sair dali, aí com certeza é um pouco mais difícil, assim, de não me submeter, né? Mas acontece que quando eu vou me constituindo nesse trabalho, né, a gente começa a pensar mais fundo e a gente vê que a gente tem uma estrutura, né? Esse mundo do trabalho, ele é como se fosse um esqueleto. A gente tem uma estrutura nesse mundo do trabalho, que ela tem aí, quando a gente vai para a teoria, ela tem determinadas características. Então, hoje, esse mundo do trabalho, ele exige essa estrutura, diríamos assim, do trabalho, do universo, ela exige sujeitos, pessoas, né, que sejam flexíveis, que se moldem para resultados, né, em um curto espaço de tempo. E aí a gente começa a buscar na teoria, e a gente começa a ler os livros de filósofos. Tem um livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo super popstar aí dos últimos anos, né? São livrinhos bem pequenininhos, e que ele traz muito, que cada vez mais, né, o universo do mundo das relações de trabalho, ele parte muito do nosso contexto social. Então, o nosso contexto social hoje, ele é um contexto que exige cada vez mais que a gente faça atividades, que a gente faça, que a gente produza, né? Que a gente tenha o maior desempenho possível. Então, Como se a pessoa que não faz, não tivesse valor. Exatamente. É muito difícil, porque a gente reproduz isso, né? Exatamente. O próprio Han diz, nós somos algoz e vítima ao mesmo tempo. Então, assim como a gente precisa estar colocado ali naquele espaço de entrega, de resultado, num curto prazo de tempo, com a maior eficiência possível, o maior número de tarefas possível, eu preciso desempenhar ao máximo, eu também preciso que o outro desempenhe. Então, assim como nós somos vítimas, nós também somos o algoz, né? O Han aí já diria. Mas, eu não sei tu, assim, mas na minha percepção, a pandemia que a gente vive ainda, a gente tá, não sei dizer ainda se a gente meio que tá num período gestacional durante pós-pandemia, não sei muito bem, ainda é uma coisa muito louca, né? É muito louco, a gente fala em pós-pandemia porque eu pelo menos já tô tratando assim, né? Depois que começou a pandemia, agora se vai acabar um dia já não sei, né? Mas eu vejo que é muito assim, aquele período meio gestacional, assim, durante e pós. Eu vejo que durante esse momento, assim, essa questão, esse contexto social de necessidade de produção, de desempenho, de aquela sensação de que a gente nunca dá conta de fazer as coisas, porque sempre chegar algo novo, parece que isso ficou muito mais evidente. Ficou. Né? Isso se ampliou. E, enfim, essa estrutura que a gente vive hoje do mundo do trabalho, seja por um contexto social, político, econômico que a gente vive, ela se molda dessa forma, né? Ela precisa de um sujeito flexível, que produz o máximo possível no menor espaço de tempo possível. E aí, quando eu tenho isso, eu entro, né? Parece que eu preciso produzir até que eu consiga dar conta, e quando eu vejo, tudo acaba se tornando uma prioridade. E aí, se eu tenho isso, eu entro no ponto 2, né? Eu tenho, primeiro, uma estrutura do mundo do trabalho, e aí eu entro no ponto 2, que são as perversidades e o assédio moral no trabalho,
né? E aí, pra gente fazer essa relação, se eu tenho uma estrutura no mundo do trabalho, não é uma pessoa específica, né? Não é uma empresa específica, é um sistema como um todo, né? Um organismo ali como um todo, um sistema que a gente vive, que exige esse olhar... A sociedade em que estamos inseridos, né? Exatamente. Que exige esse olhar, essa necessidade de produção, né? E muitas vezes essa necessidade de produção, ela acaba sendo tão intensa, e a gente viu aí diversas condenações, diversas notícias sendo veiculadas na mídia durante, principalmente, desde o início da pandemia, né? De abusividades cometidas contra os trabalhadores, né? Por algumas organizações, enfim. Então, quando a gente tem uma necessidade muito intensa de produção, né? Aquele organismo vivo ali, que é a empresa, para que ela atinja o resultado que ela precisa, muitas vezes eu preciso que aquele cara que está ali trabalhando, que ele seja flexível, que ele esteja alinhado, que ele se molde da forma como eu quero, né? E aí, quando eu falo que eu preciso alinhar, né? Alinhamento é uma palavra que a gente escuta sempre. Eu sou campeã, passo todo dia falando alinhamento, né? Reunião, alinhamentos. Vamos fazer o alinhamento do alinhamento. Né? Então, assim, se eu preciso alinhar, a gente se pega muito falando isso, né? Eu preciso alinhar um processo, e aí eu começo a perceber que aquele sujeito, aquela pessoa que se coloca ali e começa... Na minha necessidade, eu preciso produzir, eu preciso alinhar, eu não tenho tempo. Eu simplesmente preciso fazer. E aí chega o cara que começa a questionar, que começa a perguntar, gente, mas por que esse processo está sendo feito dessa forma? Quem sabe a gente não faz de outra forma? Né? Esse cara que é o sujeito questionador, é o cara que a gente chama de o sujeito dissidente, digamos assim, esse cara começa a ser o chato, né? Esse cara, ele incomoda. Porque ele produz uma ruptura ali naquele meu sistema que exige uma necessidade de produção, que exige que o cara seja flexível. Mas aquele cara, ele tá questionando aquela estrutura que tá posta. Então, esse cara é chato. Esse cara é um incômodo. Esse cara precisa ser silenciado. É o sindicalista. Exatamente. Rebelde. Exatamente. E aí, quando a gente percebe nessa relação, quando eu não reconheço, quando eu não tenho esse reconhecimento que esse outro pode questionar, né? Que, inclusive, o potencial criativo de uma organização, ele se dá, o potencial criativo de uma equipe, ele se dá quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a pensar de uma forma diferente um dos outros. Quando eu começo a não reconhecer isso, eu começo, a longo prazo, a desenvolver uma cultura de perversidade, né? Uma cultura abusiva dentro daquele meu organismo. Uma cultura de desumanidade, né? Porque Exatamente. Quando tu falava antes, eu pensava, a gente permitir que as pessoas sejam seres humanos para poderem dar o melhor de si, né? O mais criativo. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando eu começo a me dar conta de alguns comportamentos de exigência dessa necessidade, de que a gente precisa produzir, que isso vai além de uma mera exigência das relações de trabalho, porque toda relação de trabalho é uma troca, né? Eu vendo a minha força produtiva, em troca eu preciso produzir. Então, quando eu começo, a exigência ela começa a ir além daquele controle normal, eu começo a ir além daqueles mecanismos de controle que são naturais de qualquer organização, e eu começo a ter condutas que elas são abusivas, são gestos, são palavras, são comportamentos, e esses comportamentos, eles começam a se manifestar de uma forma contínua, é sistemático, vai acontecendo uma vez, duas, quando vê, acontece todos os dias, todos os momentos, quando essas condutas abusivas, elas começam a ser repetidas, e eu começo a entender que aquilo ali viola, né? E traz consequência para a dignidade, para a condição humana, para a dignidade da pessoa que está ali vivendo, que está ali trabalhando, né? Não é uma situação específica, né? É uma sistematização de condutas quando existe um sujeito específico que tem a finalidade de deteriorar, né, o trabalho do outro. Aí eu começo a entender a figura do assédio moral. Eu ia te perguntar, então, a questão da sistematização consiste no assédio. O assédio, para que ele seja identificado, o assédio moral... Legalmente, né? Para que ele seja entendido aí juridicamente, ele depende de determinadas características, né? Eu preciso que essas condutas, elas sejam sistemáticas, elas precisam acontecer de uma forma recorrente, eu preciso que essas condutas, elas tenham uma degradação e elas afetem a dignidade daquele sujeito que é a vítima, né? E eu preciso que essas condutas,
afetem, né, a continuidade ali do trabalho. Então, quando eu tenho isso partindo de uma pessoa específica para outra pessoa específica, né, com a finalidade de fato, prejudicar alguém, eliminar alguém naquela condição de trabalho, eu tenho a figura do assédio moral. Mas aí, eu tenho uma outra questão. Quando essas condutas, elas acabam sendo coletivas, a gente não entende exatamente quem que... Obviamente, a gente vê quem pratica, mas a gente não entende de onde que isso sai, né? A origem disso. Aquilo ali tá posto na prática, nas políticas da empresa. E que muitas coisas a gente mesmo reproduz, né? Exatamente. Aquela cultura que tá posta, que tá estabelecida nas práticas da organização, né? Eu tenho uma cultura de perversidade, eu diria assim, de uma forma bem direta, instaurada naquela organização, né, em que essas condutas, elas vão ser novamente sistemáticas, vão produzir aí, vão afetar a dignidade de alguém dentro daquele espaço de trabalho, de um grupo de sujeitos, enfim, um coletivo, e vão deteriorar o ambiente de trabalho, tudo levando em conta a necessidade de produtividade, né, para aumentar a produtividade. Aí a gente está falando na figura do assédio moral organizacional. Então, eu diria assim, nem tudo vai ser assédio, né? Porque a gente precisa aí de características jurídicas. Preciso que essas condutas, elas sejam contínuas, frequentes. Mas, né, embora nem tudo seja assédio, certamente o assédio moral, ele vai emergir de uma cultura de violência, né? Que vai emergir naquela relação ali que está construída para e com as pessoas na organização. E aí... eu falei de estrutura do mundo do trabalho, falei do assédio, da perversidade, e aí eu entro no terceiro ponto, que é a comunicação. Qual é a relação disso com a comunicação? Né? Falou a palavra-chave cultura ali, né? Exatamente. Então, aquela trama que vai se desenvolvendo. E aí eu entendo que a comunicação, se a gente pensar a comunicação, ela vai sendo tecida pela relação entre os sujeitos naquela empresa, naquele organismo, na sociedade. A comunicação, ela emerge a partir da e com a relação, né? Então, é diferente da transmissão, já diria o Dominique Volton, né? Um livro de... Sim. Acho que o pessoal da comunicação, assim, todo mundo super conhece. Informar não é comunicar, né? Porque a comunicação, ela exige um processo de negociação, de convivência, de você acolher e reconhecer o diferente, o dissenso, né? É você, eu diria, na dessemelhança, naquilo que é diferente do outro, né? Naqueles nossos pontos que não são em comum. Mesmo assim, de alguma forma, eu preciso acolher e reconhecer estes pontos que não são em comum e ainda assim, nós vamos encontrar uma forma de conviver, né? Então, a comunicação, ela tá muito nisso, na relação, né? E ainda assim, esse outro aí nas diferenças, é importante a gente reconhecer, a gente acolher. E quando a gente não faz isso no universo organizacional, né? E a gente vai seguir falando disso, a gente começa a produzir esses silenciamentos. E aí a gente tem essa relação super complexa de comunicação, assédio moral, de mundo do trabalho, enfim, é aí que a gente vai mesclando tudo. Complexo, vários aspectos para a gente abordar. Acho que temos que ir por partes, né? Então, de que forma que a comunicação pode preservar ou fomentar a dignidade humana, né, no ambiente de trabalho? Aí a gente está opondo assédio à dignidade, né? Então, vamos lá. Todas as relações que vão acontecer numa empresa, elas são relações que vão sendo tecidas pela comunicação, né? Naquele é como se fosse um organismo, né? A organização é como se fosse um sistema, um organismo. Aquilo ali tá vivo, aquilo ali pulsa, né? A organização, ela é feita por pessoas, né? Por e com. Então, aquele organismo que tá ali, que tá vivo. Então, se eu entendo que a comunicação é a gente reconhecer o diferente, o outro, é a gente acolher, mesmo o questionador, o dissenso, é a gente acolher o dissenso, né? A gente vive disputas, vive consensos, dissensos, a gente vive muitas coisas, alegrias, né? Realizações na organização. E aí, se eu nos não grupos, reconheço... né? Exatamente. Independentemente de quais eles sejam. É o meu espaço de trabalho, eu vou me reconhecer enquanto sujeito ali, né? Eu vou construir um meio de relação social. E quando eu
a gente vive muito essa questão do jogo da negociação, a comunicação enquanto jogo da negociação, né? De acolher a diferença, tudo. Tá, mas muito bonito. Mas e aí, quando eu vou desenvolver as minhas estratégias de comunicação enquanto gestora, ou quando eu vou participar de um processo em que existe esse desenvolvimento aí da estratégia, do plano de comunicação, das minhas ações, enquanto responsável, por exemplo, pelos processos de comunicação em uma organização, eu preciso considerar isso. Né? Eu preciso considerar que as pessoas que vivem ali são diferentes. Né? Elas pensam, elas vivem, elas têm vivências de mundo completamente diferentes. E aí, no momento em que eu executo, que eu penso, que eu planejo um plano de comunicação dentro de uma organização, né? Seja ele voltado a ações de comunicação com empregados, ou seja ele voltado a ações de comunicação institucional, comunicação corporativa, eu diria assim, é importante entender que nem todo mundo, né, vai reconhecer e entender essas ações que eu estou planejando, que eu estou organizando, que eu estou traçando e mapeando da forma como eu estou entendendo. Né? As pessoas têm diferentes percepções de mundo, diferentes entendimentos. Então, é aí que entra o exercício da convivência. Eu preciso acolher isso. Se o outro não reconheceu a minha ação, ele reconheceu a minha ação de outra forma, da forma como eu planejei, como eu pensei, eu preciso acolher isso, eu não posso silenciar esse cara. E é aquela velha questão, né? A comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo que quando eu planejo, eu preciso entender que aquilo que eu tô propondo pode ser entendido de outra forma, né? Pode ser vivido, experienciado e percebido pelas pessoas de outra forma, eu também preciso entender que aquilo ali pode ser percebido como uma forma de silenciamento. A minha prática pode ser vista de uma forma que, não, peraí, mas isso tá desconfortável pra mim. Por que eu tenho que fazer isso? Né? Por que eu tenho que ir lá fazer um grito de guerra? Uhum. Né? Então, assim, que é uma prática super comum aí, o TIRS, como a gente fala, que são os gritos de guerra organizacionais, né? Então, aí, desde o início dos anos 2000, várias empresas, né, principalmente aí, grandes redes de supermercado, têm sido condenadas em condenações milionárias pela prática do TIRS, que são esses gritos de guerra que a gente diz aí, muitos gritos de guerra motivacionais, né? Que, em realidade, o problema não é praticar isso. O problema é quando alguém se sente desconfortável em fazê-lo, ainda assim eu digo para que ele siga fazendo. Então, isso causa um desconforto. E isso pode ser visto pelo outro, né, dessa forma. Isso precisa ser cuidado, isso precisa ser traçado aí no plano, quando a gente vai organizar ações, estratégias, planos, isso precisa ser reconhecido ali. Né? Porque as pessoas podem entender de outra forma, as pessoas podem reconhecer aquilo, elas podem se sentir desconfortáveis. E aí, como eu, enquanto organização, eu vou reagir, né? Então, exatamente. É muito complexo, né? As relações, elas são complexas, a gente precisa cuidar, porque se a gente já tem uma estrutura morfológica, a gente já tem um esqueletinho ali, uma estrutura do mundo do trabalho, que ela necessita e ela intensifica, né, essa necessidade de produzir, né? Como é que vai ser esse processo de produção? Eu preciso levar em conta a dignidade das pessoas que estão ali, né? Porque eu preciso levar em conta a condição humana, porque se eu perco a minha condição humana, o que me sobra? Né? Sim. Então, é muito isso, assim. Em termos de comunicação, eu diria, não tem um manual, né? Porque é muito complexo, né? É um processo de construção. Nem tudo que a gente vê em uma organização e que a gente tenta reproduzir em outra dá certo, porque a gente precisa considerar todo mundo que tá ali, a gente precisa considerar tudo que as pessoas vivem, tudo que as pessoas percebem ao seu redor e tudo que as pessoas experienciam. Então, eu diria que não tem um manual, né, de como fazer isso. A gente não pode simplesmente reproduzir, né? Porque uma ação, por exemplo, em uma empresa, enfim, uma ação com animadores, palhaços, pode ser algo muito divertido para um grupo de pessoas, né? Mas se eu não considero, no momento em que eu vou reproduzir isso, se eu não considero aquele espaço, o que as pessoas estão vivendo, essa ação, ela pode reviver traumas, né? E isso pode ferir o espaço, né, do outro. E como eu, enquanto organização, eu vou lidar com isso? Né? Como eu vou lidar com esse processo? E eu te diria que até nas coisas mais cotidianas, assim, às vezes a gente tá querendo mandar um comunicado, escrever uma notícia interna, né? E mesmo no informar, o tom de voz que se utiliza, certas palavras ou certas mensagens, ou certas atribuições de conto com você, mas
conta como. O que é exatamente o comportamento esperado, né? Exatamente. É complicado isso, assim, né? Eu acho que trabalhar, né? Quem vive aí o cotidiano do fazer comunicacional, assim, é um desafio. A gente precisa cuidar, a gente precisa olhar, a gente precisa estudar, a gente precisa pensar e questionar, às vezes, aquilo que está posto. A gente não pode sair simplesmente reproduzindo o que a gente leu no manual, o que a gente leu num livro que está colocando os passos para um endomarketing assertivo, né? A gente precisa entender o contexto, com quem que a gente está conversando, quem são os públicos que nós estamos nos relacionando. O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pix Media e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores. E aí é quando a gente meio que traz o olhar de como é importante, dentro de um trabalho de comunicação, né, a gente conversar com outras áreas, né, a gente conversar com o RH, a gente conversar com a área jurídica, enfim, a gente conversar com outras áreas. Isso é muito, muito importante quando a gente vai fazer esse tipo de planejamento. Eu sempre gosto na minha prática, porque eu acho que isso faz muito sentido. Se eu me proponho no meu espaço de trabalho a tentar, de alguma forma, trazer transformações, eu sempre tento aliar a teoria com a prática de alguma forma, né? Às vezes as pessoas, não, porque mercado e academia não conversam. Não, eu acho que super conversam, porque tem temáticas aí que a academia está trazendo há muitos anos e que hoje a gente vê como pautas que são tendências no mercado. E que às vezes se trata de uma forma mais superficial e a academia já está aprofundando, né? Exatamente. Então, hoje, na minha prática, assim, faz muito sentido quando eu vou olhar para a teoria e eu vou fazer um planejamento, quando eu vou participar de algum planejamento, alguma outra atividade, assim, seja em termos de comunicação ou qualquer outra questão que eu trago, eu gosto muito, né? E faz muito sentido quando eu olho para ações tanto de comunicação com empregados, quanto para ações mais voltadas a um posicionamento institucional, um olhar corporativo. Eu gosto muito de uma abordagem que foi desenvolvida e é super recente pela professora Cleusa Scrufernecker e pela professora Lidiane Amorim. Adoro elas, sou muito fã delas e acho que elas têm uma abordagem muito atual, assim, que olham para a comunicação a partir de dimensões. Né, dimensões da organização. Então, quando a gente vai olhar a organização, eu preciso entender que ali podem ter, né, 3 dimensões. A dimensão da organização que é vivida pelos sujeitos, a dimensão da organização que é experienciada pelos sujeitos e a dimensão da organização que é percebida pelos sujeitos. E aí, quando eu quero trabalhar na minha prática, eu acho que isso super faz sentido hoje na minha prática profissional, né, porque eu consigo mesclar tudo que eu faço, eu vou contemplando esses 3 olhares, né? E isso super, em um trabalho de comunicação interna, eu acho que ele é muito assertivo, principalmente porque a gente trabalha com e para pessoas. Sim. Né? Então, a gente consegue olhar e a gente consegue, inclusive, trabalhar essas questões de condição humana, né? Dignidade. Eu acho que olhar para conseguir fazer essa mescla, né, da teoria com a prática nesse sentido. Então, eu sempre olho essas 3 dimensões. Eu acho que é uma alternativa, né, que eu mesclo, que eu gosto, e é um dos caminhos possíveis. Não existe manual, né, não é uma receita, é só uma alternativa. São muitos os caminhos, né, mas eu gosto de olhar muito para essa abordagem. Eu acho que ela é super recente, super atual, e eu vou construindo a partir dela e tem dado resultados, assim, bem assertivos. Que legal. Depois manda mais informações para nós, onde que a gente encontra esse material delas. De repente a gente chama elas aqui para conversar também. Seria muito legal. Vou compartilhar sim. Beleza. Vamos voltar a falar um pouco mais sobre os silenciamentos, né? Como que eles ocorrem? Então, a gente está falando de silenciamento como tentativa de padronizar as subjetividades individuais, né? Vamos trazer alguns exemplos também. Vamos lá. Relações são super complexas, né? Assim, como um todo. Então,
quando a gente olha para as pessoas na empresa, a gente precisa entender que elas são diferentes. E a gente precisa reconhecer e a gente precisa acolher isso, né? Há muitos anos atrás, uma empresa, e vou trazer um caso de uma organização que foi condenada pela prática de assédio moral organizacional. Essa organização, uma multinacional, ela tinha filial aqui no Rio Grande do Sul, e eles desenvolveram uma campanha que se chamava 30 ideias em 30 dias. A empresa estava passando aí por dificuldades financeiras, então eles propuseram esse plano que era baseado numa campanha que foi feita por uma organização no exterior, então eles escolheram, né, aquela campanha, enfim, e reproduziram. Por pessoas que estavam inseridas em outra cultura, então. Em outra cultura, assim, totalmente diferente, outro país, não me lembro agora exatamente, mas o que aconteceu? Eles propuseram que em 30 dias os funcionários precisavam dar 30 ideias, compartilhar 30 ideias de como a organização poderia sair da crise, né? Algumas pessoas enviaram as suas ideias, outras não enviaram, e isso fez com que os gestores, né, a direção da empresa se desesperasse. E aí eles começaram a compartilhar e-mails super ameaçadores com os funcionários. As ideias que vocês estão dando não são suficientes. Algumas pessoas deram ideias, outras não. Vamos lembrar, né, que é importante compartilhar ideias. E colocavam links de notícias que eram relacionadas à demissão de funcionários. Então, eles ameaçavam as pessoas com isso, né? Ou seja, eles não acolheram. As pessoas não aceitaram a ação, grande parte daqueles funcionários não aceitaram, não acolheram aquela campanha, né? E isso causou um desconforto muito grande para a organização. E a forma deles de reagir foi através de ameaças, foi através de comportamentos abusivos, né? Eu trouxe a questão da campanha ali, uma ação que a gente pode fazer com um palhaço, né? Isso pode acontecer. Vou fazer uma campanha motivacional aqui na empresa, vamos trazer uns palhaços, isso já aconteceu em outros ambientes, né? E a pessoa tinha uma pessoa que viveu traumas. Ela era traumatizada porque para ela tinha muito medo de palhaço, né? Então, quem sabe não trabalha um pouco mais lúdico, né? Não precisa trazer um palhaço aqui na figura. Trabalha algo um pouco mais lúdico, mais leve, trabalha com a leveza, considera o que aquele cara que tá ali, quem são os públicos que estão ali, né? Considera o que ele vive, o que ele percebe, né? O que ele experiencia ali. Vamos Quais são as trabalhar referências em cima disso. dele? Sim, sim. Então, é basicamente isso. Esses silenciamentos, eles começam a ser produzidos quando a gente precisa alinhar, e aí chega alguém que questiona. Não, só um pouquinho. Quem sabe a gente não faz diferente? Por que a gente sempre tem que fazer assim? Quem sabe a gente não muda um pouquinho o nosso olhar? E aí esse cara começa a incomodar. Porque ele vai fazer com que o meu processo seja mais longo, que eu não consiga entregar o que eu preciso em um curto espaço de tempo, né? Com o maior desempenho possível. E esse cara vai incomodar, é o dissenso, basicamente, né? E eu não acolho isso. E aí eu preciso anulá-lo, né? Eu preciso aniquilar isso, eu preciso silenciar. E aí que as abusividades começam. E aí, quem tá presenciando começa a entender que não tem espaço para certas falas, e aí isso vai se tornando parte da cultura. E quando tu vê, assim, tu tem um universo de pessoas doentes, né? Hoje, depressão e ansiedade, elas são doenças que precisam ser consideradas no espaço de trabalho, né? O próprio Byung-Chul Han, aí, super popstar, ele fala isso, ele traz nos livros, em todos os livros dele, que são livros bem pequenininhos, assim, ele sempre fala essa questão. Tem um livro dele, que é A Sociedade do Cansaço. Sim, esse eu acho que tá entre os mais vendidos há bastante tempo, né? Super, assim, best-seller. Eu acho que é um livro pequeno, mas muito potente, né? A gente termina a leitura, meu Deus, né? Onde eu estou, né? Porque de fato é uma leitura muito intensa. Então ele traz isso. A sociedade está doente, a gente está vivendo depressão, a gente vive a ansiedade, a gente vive o burnout, né? Inclusive, recentemente, agora em setembro, a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou as novas diretrizes para a saúde mental no ambiente de trabalho, porque é importante considerar que o trabalho, inclusive, ele é um dos indicadores de saúde mental para a Organização Mundial da Saúde, né? Então, agora em setembro, eles divulgaram esse relatório e eles fizeram uma estimativa que eles trazem que teve aí, a economia global, ela perdeu aproximadamente 12 bilhões de dias produtivos de trabalho em virtude de depressão e ansiedade.
Nossa. Né? Isso, para a economia, é um custo de trilhões de dólares para as organizações, para a economia e para todo o sistema que está posto aí. Né? Então, o que isso nos traz? Né? Sim, e o custo individual, o custo familiar, o custo... né? Exatamente. Que não é medida em... Exatamente, é um custo, são dados, né? Então, isso é um dado que mostra que as organizações precisam atentar, a gente precisa cuidar, né? Para que as pessoas elas sejam produtivas e para que os resultados eles sejam assertivos, as pessoas precisam ser saudáveis naquele espaço. A gente precisa trabalhar de uma forma saudável e com condições que sejam humanas e dignas, né? A gente fala muito, trabalhadores felizes produzem mais. Quem sabe a gente não troca isso por trabalhadores saudáveis podem produzir mais e com resultados assertivos. E às vezes trabalhando menos. Exatamente. Né? Produzir mais não significa trabalhar mais. Exatamente. E aí isso entra muito aquela questão, né, que super ficou intensa agora nesse momento de pandemia. Parece que o tempo de não trabalho, né, o meu tempo de trabalho, ele acabou meio que se mesclando com o meu tempo de trabalho. A impressão que dá é que a gente não dá conta de tudo que a gente tem que fazer, né? E eu, pelo menos assim, eu sou uma pessoa super perfeccionista. Então, se eu vejo que eu tenho uma tarefa que eu não consegui terminar, eu vou ficar ali, vou organizar tudo até que eu consiga finalizar aquilo. E quando eu vejo, parece que tudo se tornou uma prioridade. Acabou o dia. Exatamente. Não é muito fácil. E eu vejo também que existe quem tem condições e talvez, não sei se uma inquietação maior, uma consciência maior, acaba indo buscar também algumas soluções mais individuais, né? Que daí eu tô querendo falar aqui, principalmente de psicoterapia. Exatamente. Porque daí a gente tem que reaprender a dar os nossos limites, ressignificar a nossa relação com a gente mesmo, com o trabalho, com a saúde, né? Quer dizer, acho que até esse custo entraria, porque isso é um processo caro, isso é um processo dolorido e os resultados não são rápidos. Quer dizer, a gente vai correndo atrás da máquina, né? E a gente se reconhecer também, né? E se reconhecer e fazer também um exercício de autocrítica, porque a crítica, ela é importante, mas esse exercício, assim, de autocrítica, ele é muito mais potente pra gente poder produzir, assim, transformações, né? A gente conseguir entender, o que eu tô fazendo? O que eu posso melhorar? Eu me reconhecer ali enquanto pessoa, né? As minhas habilidades, as minhas virtudes, as minhas fragilidades, para que eu também possa ter uma relação mais saudável com as outras pessoas. E entender o que serve pra mim e o que não serve. De repente, não é aquele ambiente ali. Vai ser um ambiente mais competitivo, mais ágil. Existem outros, né? Exatamente. E vice-versa, quer dizer... voltando aqui para a questão, numa questão que tu falas no teu trabalho, né? Que é a gestão do medo como estratégia organizacional. Como que essa gestão do medo acontece? E o que a gente pode fazer para reverter esse processo? Eu tinha colocado aqui no roteiro para evitá-la, mas não é bem isso, né? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar a questão do assédio moral, assim, propriamente dito, eu comecei a perceber e me dar conta, na pesquisa que eu fui fazendo, assim, em um mestrado, 2 anos de pesquisa é muito pouco, né? Pra quando a gente quer trabalhar um tema, assim, mais a fundo, a gente quer pesquisar, então, de fato, 2 anos é muito pouco tempo, né? Mas quando eu comecei a pesquisar e a buscar as práticas de assédio que acontecem nas organizações, fui buscar condenações jurídicas, né, de prática de assédio, eu comecei a me dar conta que em muitas organizações de segmentos similares, né, existiam práticas de abusividades que eram muito recorrentes. E aí, eram muitas as condenações jurídicas por essa prática de assédio moral, enfim. E se eu penso que o assédio moral são práticas sistemáticas, eu fico imaginando a cultura, né, de abusividades, essa cultura, essa falta de segurança psicológica que existe, né, em muitas dessas organizações. E aí, eu comecei a fazer todas essas relações, né, de comunicação, de mundo do trabalho, assédio moral. E eu comecei a me dar conta de que muitas vezes com essa estrutura de trabalho que a gente tem no mundo do trabalho, as práticas comunicacionais que a gente tem desenvolvido, as práticas que eu lia nessas condenações, né, eu comecei a me dar conta que muitas vezes as organizações, elas têm consciência daquilo que está acontecendo.
né? E mesmo assim, elas seguem perpetuando aquela prática e dando continuidade àquilo. Porque naquele momento, naquele espaço, a ideia que eles podem ter de resultado e de produtividade é uma escolha que eles fazem. E aí eu comecei a entender que muitas vezes dar continuidade, ter consciência e dar continuidade a essas práticas abusivas mesmo assim, quem sabe isso não pode ser uma estratégia para a própria gestão do medo. É muito chocante isso, né? É muito louco, assim, né? Porque anualmente a gente tem aí milhares e milhares de condenações por assédio moral, principalmente agora no momento de pandemia, eu acho que ficou super visível, né? Questão de demissão de professores, de funcionários, formas de demissão super abusivas, questões de controle, né, dos funcionários em home office, mecanismos de controle de trabalho, de fato, extremamente abusivos e perversos. Então, assim, os números mostram, né? Porque essa conta, ela chega para a organização, né? E ela é muito cara. E se ela é cara para a organização, imagina para o trabalhador, né? O custo disso, o custo da dignidade humana no espaço de trabalho. Então, os números mostram, os números comprovam, né? É muito mais produtivo e muito mais assertivo a gente trabalhar com práticas e ações que sejam mais saudáveis, né? E a gente ter um cuidado com aquilo, para que aquilo que a gente faça não se transforme em um abuso. E a forma como a gente responde também na organização não seja uma forma que vai seguir dando continuidade a esse abuso, né? E muitas vezes a gente esquece isso, né? O próprio Han já dizia, nós somos vítimas e algoz. Né? Porque ao mesmo tempo em que a gente é vítima disso, a gente vive isso, às vezes sem nem a gente dar conta, a gente acaba dando continuidade a isso, é um exercício. Dá uns exemplos, Fê. Pode ser fictício, mas só para tangibilizar. Eu sou uma super crítica da questão do termo alinhamento. Tá. Mas eu me pego todos os dias no meu trabalho falando Alinhando. Que eu preciso alinhar. E às vezes eu critico, poxa, a gente vai fazer uma reunião de alinhamento do alinhamento. Mas às vezes eu mesma vou lá e peço para fazer uma reunião de alinhamento de algo que já foi alinhado. Né? Então, assim, é um exemplo muito bobo, mas é um exemplo vivo, né? Poxa, às vezes a gente tá ali no processo, eu não tenho tempo, a gente precisa entregar aquela ação, a gente precisa entregar esse evento, precisa entregar... Enfim, a gente precisa entregar, a gente precisa executar essa ação. E não tenho tempo. Meu prazo é muito curto, eu não tenho tempo pra gente questionar, pra gente... Então, acaba que a minha prática ali, ela fica muito instrumental. Eu não tenho tempo pra pessoa questionar, né? E aí, quando eu me dou conta, eu penso, putz, né? Eu sou aquilo que eu critico também. Porque eu me incomodo com a questão... Eu me incomodei em determinada prática com um questionador, com aquele sujeito que chegou, não, vamos mudar o processo, vamos fazer diferente. Poxa, eu não tenho tempo, né? Isso é um exemplo de, poxa, eu também sou perverso. Né? Sem que eu nem me dê conta. Isso não é só comigo, é contigo, é com todo mundo. Claro. Né? A gente não se dá conta, às vezes, das nossas práticas. Então, por isso que eu digo, é um exercício muito grande de a gente ter consciência desses processos e de a gente conseguir promover transformação. Porque é um exercício de crítica, mas a gente precisa também fazer uma autocrítica com relação à nossa prática. Sim, porque a crítica ela é fundamental para que se comece de algum lugar e se traga à tona essas questões, mas a gente também precisa entender aí o que a gente está fazendo para reforçar. E eu sou super defensora de liderar pelo exemplo, assim, né? Exatamente. Quer dizer, quando eu começo a tentar buscar quebrar algumas coisas, daqui a pouco a gente está disseminando aí, né? A gente estava falando antes sobre questão de câmeras abertas em reuniões, né? Sim. Eu sou uma pessoa, eu sou ferrenha eu acho que a pessoa eu sou uma ferrenha defensora, né? E entender que a pessoa precisa se sentir confortável, né? Então, o exemplo que eu tento dar em alguns momentos, eu gosto de ficar com a câmera aberta em reuniões, né? Porque é o meu momento, a minha forma de perceber, poxa, eu trabalho em home office, né? É o momento que eu tenho de ver os meus colegas, de conversar, de dar risada, né? Enfim, o nosso cotidiano de trabalho ele é tão intenso, sabe? E forma de aproximar, né? Exatamente, é a minha forma de aproximar. Mas eu preciso entender também que tem pessoas que não se sentem confortáveis com isso. Então, um exemplo que eu, enquanto gestora, tento dar ok, vou desligar a minha câmera. Porque as pessoas, se eu estou liderando pelo exemplo, eu preciso dar o exemplo para aquelas pessoas que, se vocês não se sentem confortáveis com determinada prática, vocês precisam entender que vocês vão ser acolhidos quando vocês não se sentirem confortáveis e vocês quiserem desligar a câmera. Né? É um exemplo tão
tão, assim, é uma coisa tão boba, né? Mas, recentemente, eu li uma pesquisa, não me lembro agora, vou compartilhar depois a fonte, mas eu li um artigo que, durante o momento de pandemia, as mulheres, né, se sentiram muito mais afetadas em termos de autoestima por conta da câmera ligada. Né? Porque precisavam muito tempo ficar com a câmera ligada e as pessoas se vendo. E a longo prazo, isso causava efeitos em termos de autoestima. E isso acontecia muito mais em mulheres. Então, enfim, são questões, assim, muitas vezes mínimas, mas que quando a gente coloca isso a um longo prazo, isso produz efeitos nas relações que a gente tem aí nas organizações e equipes. Não, com certeza, é preciso estar atento, porque justamente a gente está tentando entender aqui aonde que a gente tem o poder de ação. No estrutural, talvez seja mais difícil. Agora, nessas questões um pouco mais cotidianas, mas que são poderosas, nós temos total possibilidade de ação, né? Exatamente. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas eu não sou gestor, como que eu posso agir, né? É simples. É o exemplo, é a conversa, são os dados, são os argumentos, é a gente tentar se inserir, entender o que está acontecendo ali, sabe? E tentar aos poucos, deixa eu te mostrar essa pesquisa, deixa eu te mostrar isso aqui, olha só o que eu vi, isso aqui é diferente, sabe? Aos poucos a gente ganhando e conquistando esse espaço, né? A gente nunca... dificilmente a gente vai conseguir promover algum tipo de transformação quando a gente tenta impor aquilo que a gente quer, né? Tem que ir muito baby steps, assim, sabe? Tem que ir muito aos poucos, mas é possível. Porque algo que, assim, também é muito complexo, quanto mais consciência a gente tem daquilo que está acontecendo ali, quanto mais consciência a gente tem dos processos, mais sofrido né? Mas a gente precisa se inserir naqueles espaços, se a gente quer transformar aquilo que está posto de alguma forma, a gente precisa se inserir naqueles espaços, mesmo que a mudança ela seja cansativa, ela seja... por vezes a gente queira desistir, poxa, não aguento mais questionar, não aguento mais, acho que eu vou simplesmente fazer o que tu me pedindo e deu. Não, sabe, é importante. Em algum momento a gente consegue. Não, com certeza consegue. Por outro lado, às vezes também dizer, vou só fazer o que estão me pedindo, é uma estratégia de sobrevivência, porque a gente está sem energia. Que é o que a gente chama na academia de condição de atrincheiramento, né? A gente conversando aqui, debatendo o tema, e muitas vezes que eu tive algumas falas sobre assédio moral, enfim, ministrei algumas aulas, sempre me perguntavam, tá, mas e aí, se eu não consigo sair dessa condição? Né? É muito fácil falar. Existem, ali quando a gente abriu a conversa, né, existe uma camada da população, né, um espaço, né, que tem o privilégio de se reconhecer no trabalho, de viver as alegrias, as transformações, né, o choro, a raiva, a tristeza, mas em um espaço que acolhe isso, né, um espaço que acolhe o desenvolvimento, que acolhe a realização. Né? E que eu consigo resistir, que eu consigo promover, que eu consigo questionar. Em contrapartida, tem outros espaços que não promovem isso e que eu estou em uma condição de atrincheiramento naquele espaço. Eu não consigo sair dali, porque é a minha única forma de sobrevivência. Se eu sair dali, se eu perder aquilo, eu não tenho mais o que fazer. Né? Eu estou atrincheirado naquela condição. Então, é difícil. Né? A gente tem que entender qual é o contexto que a gente está. Geralmente, nesses espaços de atrincheiramento, compartilhar, né, falar, abrir, conversar, né, esses espaços, assim, buscar fontes mais terapêuticas deixa eu tentar me fortalecer para eu conseguir sobreviver aqui, em geral, às vezes, isso é o caminho, né, para dar início aí, a pessoa precisa se fortalecer para conseguir resistir àquilo ali, para ela conseguir pelo menos aguentar até ela conseguir sair daquela condição. E mesmo dentro de uma mesma condição, daqui a pouco a pessoa consegue uma ocupação semelhante que não tem algum ponto que estava fazendo mal, né? Eu penso assim não sei, quem trabalha, por exemplo, no comércio, quem trabalha com alimentação, tem mais opções, são estruturas parecidas, porém podem ter algumas peculiaridades que também podem ajudar ali na sobrevivência, né? Exatamente. Disso. Exatamente. No fim das contas. Um termo bastante atual, a gente conversou um pouquinho antes de iniciar aqui, que vem se falando muito, a gente estava até falando sobre diversas formas de enxergá-lo, né, que é o quiet quitting.
que é o movimento no qual as pessoas acabam por fazer apenas aquilo para o qual foram contratadas, né? E aí vem se debatendo muito o que isso significa, de que forma que se apresenta, né? Como que tu enxergas isso? Vamos lá. Eu não gosto de generalizações, né? Então, o quiet quitting, ele é um tema aí que tem provocado muitos debates, né? Debates, assim, super intensos. Mas, diferentemente do que algumas pessoas podem pensar, que cumprir simplesmente as suas obrigações profissionais e nada além disso, né? Cumprir simplesmente com as obrigações pelas quais eu fui contratada, pelas quais eu vendi a minha força de trabalho, diferentemente do que algumas pessoas podem pensar, que isso é sinônimo de alguém que tá nem aí pro trabalho, uma pessoa que não tem responsabilidade, que tá prejudicando a carreira. Que não tá vestindo a camisa. Que não veste. Esse é um termo, não tem brilho no olho. Esse, inclusive, né, o brilho no olho, vestir a camiseta, são termos e expressões super sedutoras aí, né, da comunicação interna, dando a marketing como formas de engajamento dos trabalhadores. Né? Então, é bem complicado. Senso de dono, espírito de dono. Exatamente. Eu vou ganhar como dono, então. Então, são terminologias aí, quando a gente vai estudar mais a fundo, são terminologias do que a gente chama de capitalismo de flexibilidade, né? Esse sistema político, econômico e social que a gente vive é um sistema sedutor, porque ele precisa seduzir as pessoas para que elas consigam desempenhar e produzir, né? Como é que eu vou fazer a roda girar? Né? Eu preciso seduzir essas pessoas para que elas acreditem naquilo e para que elas possam fazer com que a roda gire. Então, diferentemente do que muitos podem trazer, assim, né, e eu respeito, né, todos os olhares, a lente pela qual eu vejo o quiet quitting como um exemplo vivo de um ato de resistência. Né? A estrutura morfológica do trabalho, né, o contexto social, ele exige que as pessoas desempenhem o máximo possível em um curto prazo de tempo. O meu tempo de trabalho e o meu tempo de não trabalho, eles cada vez mais se mesclam. Né? A gente vive essa intensidade, a gente está cansado. Né? As pesquisas mostram, as pessoas estão doentes, níveis de burnout. Né? O relatório que eu trouxe aqui, eu falei antes da Organização Mundial da Saúde para a promoção da saúde mental no espaço de trabalho. Então, assim como nós vemos que temos organizações e gestores que tentam inserir políticas e práticas saudáveis para que a gente consiga ter resultados nas organizações, a gente também se depara com uma realidade de organizações que têm consciência desse processo de produtividade insana, a gente precisa fazer, tem meta e é isso aí, eu não quero saber, precisa cumprir, né? Eles optam por seguir isso. Então, eu vejo que antes de nós olharmos para o movimento do quiet quitting como um grupo de pessoas que não quer trabalhar, que tá nem aí, é um bando de gente irresponsável, é importante a gente olhar com uma lente um pouco diferente do comum e pensar que talvez seja um movimento que tenha emergido a partir de uma necessidade de atenção para aquela camada que está ali sofrendo, né? Para que a gente consiga provocar um alerta de que, não, só um pouquinho, a gente tem que parar e tem que repensar os nossos processos. Como é que a gente vai... Esse sistema que está posto não está mais dando conta. Como é que a gente vai mudar isso? Não é sustentável, né? E não no sentido da sustentabilidade, sim, no sentido de que vai ficar todo mundo doente. Não é mentalmente sustentável, não é economicamente sustentável isso, né? Então é aquilo como o movimento da grande resignação ali dos profissionais que pediram, né? A grande renúncia agora com a pandemia, que o pessoal pedindo demissão nos Estados Unidos. Então, o quiet quitting, ele é uma forma de dizer que os sujeitos estão cansados, né? A produtividade está insana, a necessidade produtiva do sistema está insana. E a gente precisa, de alguma forma, desenvolver limites para isso, né? É muito claro para mim que isso pode ser uma forma de resistência, né? E que a forma de resistência também, ela se dá de acordo com o privilégio de cada um, que é o que nós falávamos aqui há pouco, né? A minha forma de resistir, de batalhar e de promover transformações num espaço que me acolhe de trabalho, ela é muito diferente da forma de resistir do outro, que tá ali num espaço, que tá vivendo aquela abusividade, que ele simplesmente tá atrincheirado e ele não consegue sair daquela relação e participar de movimentos de resistência. Então, esses movimentos de resistência, eles são muito comuns em
espaços de trabalho, né? Recentemente, antes ali da pandemia vir à tona, nós tivemos um movimento de demissão em massa. Não, demissão não. Funcionários que resistiram a condutas perversas. Acho que foi uma livraria, aí foi super noticiado nos veículos de mídia. De trabalhadores que resistiram, né, a abusos que estavam sofrendo pela gestão, né, pela diretoria desse grupo de livrarias aqui no Brasil, e eles pediram demissão. Em conjunto. Em conjunto, né, eles foram ameaçados. Quem não aceita tá fora. Então tá. Todos nós estamos, então. Então, foi um ato de resistência. Então, eu vejo esses movimentos muito, assim, como formas de resistência para alertar de que algo está diferente e a gente precisa olhar para isso de uma forma com cuidado. Então, diferentemente aí do que alguns podem trazer, né, com relação ao quiet quitting, de generalizações, a gente não pode generalizar tudo. A gente precisa entender que aquilo ali emergiu de alguma necessidade, né, de alguma coisa que estava acontecendo. Que cuidado eu preciso ter? Né, que atenção eu preciso ter para isso. E até questionar, né, por que a gente ficou tão impressionado com isso, porque fazer somente o serviço para o qual foi contratado me parece ok, né? Se eu fui contratado para uma determinada demanda, significa que eu tenho potencialidades que vão atender aquela demanda, né? A minha força de trabalho vai ser colocada ali e eu vou ter um resultado e uma entrega potente para aquilo que eu fui contratado. É o que se pressupõe. E eu vou ter a recompensa justa por aquilo. Exatamente. Então, é o que se pressupõe, né? Então, o que além eu tenho que fazer? Não, mas só um pouquinho. O que estão me dizendo é que, né, o discurso sedutor é de que não, para que eu seja promovido, para que eu seja reconhecido, para que eu tenha esse reconhecimento que a gente tanto espera na relação de trabalho, né, eu preciso fazer além. Eu posso fazer aquilo para o qual eu fui contratado de uma forma muito boa, e é isso, né? Então, assim, são movimentos que eu vejo muito, sim, como movimentos de resistência. É complicado e é desafiador, não dá pra gente generalizar. Não dá pra gente generalizar mesmo. A gente já tá chegando no final do nosso tempo. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó. É preciso reconhecer como essencial a condição humana no ambiente de trabalho e, para tanto, a perspectiva comunicacional que acolhe e reflete sobre a dignidade. Frase do teu trabalho, né? Uhum. Com o que se parece essa perspectiva comunicacional que acolhe e reflete sobre a dignidade? Ela se parece com eu olhar para aquilo que as pessoas... Primeiro, eu entender que as pessoas são diferentes. Né? Elas pensam e vivem de formas totalmente diferentes. E tá tudo bem, exatamente. a frase do momento. Dependendo do seu espaço de privilégio. Uhum. Né? Eu preciso reconhecer, eu preciso entender isso. E eu preciso entender tudo que aquelas pessoas que estão ali, pelo menos numa prática de comunicação interna, digamos assim, né? Eu preciso entender tudo aquilo que as pessoas percebem, o que elas vivem e o que elas experienciam. E eu preciso entender, nas minhas práticas, se aquilo reconhece aquelas pessoas como sujeitos e não como simples partes ali do processo, né? Eu preciso entendê-las enquanto sujeitos, porque eu preciso reconhecer a condição humana. Se eu não olho para aquelas pessoas e eu não entendo o que elas vivem, o que elas experienciam, o que elas percebem, eu simplesmente posso esquecer a condição humana delas no trabalho. E quando eu simplesmente esqueço a condição humana, o que sobra? Né? Então, eu entendo muito a comunicação, né? Como essa potência, esse jogo aí da negociação que a gente falou, de acolher o diferente, enfim. Mas eu entendo ela muito como uma potência de que a gente pode buscar, através dela, através das nossas práticas comunicacionais, espaços mais saudáveis, mas eu também não posso esquecer que muitas vezes é através dessa comunicação que a gente vai desenvolvendo, que a gente também produz essas perversidades, essas abusividades, né? Então, é importante que eu sempre olhe o processo, eu estude, eu pense, eu reflita, né? Que eu vá além do instrumental, além daquela prática, né, comunicacional, aquilo ali que tá instrumental, que tá posto, que tá simples. O instrumental, ele é importante, mas eu preciso olhar para os sujeitos de uma forma um pouco mais completa, né? Então, eu gosto muito aí dessa abordagem. E tento, é um desafio exercitar isso, mas eu tento. É um baita desafio mesmo. Nem sempre a gente consegue.
Não, mas aí já vai olhar o que aconteceu e já vai aprender para a próxima. O importante é despertar para esse tema, né? Exatamente. É a gente reconhecer, a gente começar a debater mais sobre isso, a gente trazer, às vezes, palavras um pouco mais diretas, né? A gente não precisa colocar termos bonitos para o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso, né? A gente não precisa usar aí, como a gente fala, discursos sedutores. O que está acontecendo é isso. O dado é esse, o resultado é esse, o que tu tá tendo, os dados comprovam, né? Obviamente que com respeito, né? Sempre trazendo dados, fatos e argumentos. É a gente olhar o que está posto de uma forma direta. Eu vejo que essa é a melhor forma. Nada de tapar o sol com a peneira, né? Exatamente. Fê, alguma dica de livro, filme, série, enfim, para quem quer se aprofundar no tema? Gente, acho que tem muito aí na literatura aí da comunicação. A gente tem os clássicos, né? O Informar Não é Comunicar, de Dominique Volton. Tem o próprio livro do Han que eu trouxe aqui, né? Uhum. Esse é bem baratinho do Han, né? Sim, ele é bem pequenininho, assim, é uma leitura super complexa e intensa, mas é muito bom. Mas eu sempre gosto de tentar buscar alternativas mais lúdicas, assim. Eu amo romances, amo, assim, ler. E aí, eu fiquei pensando, assim, o que eu poderia indicar, né, que fosse mais lúdico, que às vezes a gente pudesse ter aquele exemplo vivo pra gente repensar. E aí eu trouxe esse livro, que é o Recursos Desumanos, do Pierre Lamatre. Vitor, tu consegue... Vamos ver se ele consegue dar um zoom, mas igual tá aparecendo ali. Recursos Desumanos, né, do Pierre Lamatre. Não tem problema. Ele é um livro e ele tem uma série também. Eu ia te falar. Tava procurando aqui a série. É muito boa. Óbvio, é intenso, né? Mas é muito boa a série. Na realidade, eu já participei até de grupos de discussão sobre esse livro, né? Ali discutindo sobre as relações de trabalho, enfim, perversidades e abusividades. E ele é muito bom. Na realidade, é a história de um homem de 57 anos, ele era executivo, ele tá desempregado, ele vive de subempregos e ele tá tentando se recolocar aí no espaço de trabalho, né? Ele tá tentando ter essa recolocação. E ele se candidata a um cargo, né, relacionado aí ao trabalho dele, e mostra ao longo, né, um processo super desumano que coloca esse homem, né, em frente a qualquer coisa para conseguir aquele emprego, né, e aí traz entre vários dilemas morais, traz essa crítica de fato aí que tudo isso que a gente conversou hoje, né, dessas relações abusivas que estão postas, né, na sociedade como um todo. Acho que super vale, tanto a leitura quanto assistir a série. É muito bom, assim, pra gente refletir. Então, eu sempre gosto dessas propostas um pouco mais lúdicas, assim, pra gente trabalhar, né? Porque já tá tudo tão intenso, então vamos pensar, às vezes, as coisas um pouco mais de uma forma lúdica. Maravilha, adorei, vou assistir hoje. Essa é uma série... Ela não é documental, ela é ficcional, né? Sim, é uma série francesa. Os estudiosos, assim, das relações de trabalho, eles se desenvolveram muito, principalmente, pelos estudos de assédio moral na França. Então, assim, eu acho que é super potente aí a história, o debate, né? Eu acho que é uma leitura bem bacana. Bem legal. E eu queria deixar uma outra dica aqui, que daí sim, é um documentário que se chama Indústria Americana. Já assistiu? Muito bom. Muito bom. E ele mostra bastante essa questão de choque cultural, né? De adaptação de discursos e tudo mais. A gente vai deixar os links certinho pro pessoal na descrição, para quem quiser assistir. Mais alguma coisa, Fê? Gostaria de deixar uma mensagem final? Acho que é isso, assim, é muito difícil, né? Não é fácil a gente promover transformações. Às vezes a gente brinca, poxa, é fácil falar, né? É difícil exercitar, sim, é muito difícil. Mas é a gente exercitando, é a gente reconhecendo que a gente também erra, que às vezes, né, quando a gente tenta acolher, a gente acaba também sendo essa vítima e o algoz aí, como o Han diz. É importante a gente ter esses espaços de discussão, é importante a gente exercitar a autocrítica para a gente conseguir promover espaços mais saudáveis, né? É importante, é necessário, é fundamental, os dados estão postos, né? A gente precisa batalhar para conseguir transformar esse mundo do trabalho. E lembrar que a gente sempre pode ocupar os nossos espaços como influenciadores dentro das empresas, né? Ao lado de quem está decidindo, né? Do RH, dos boards, enfim, de quem seja
e que vai muito além da própria comunicação, mas trazer seus posicionamentos para as mesas de discussão, né? Exatamente, levar dados, artigos, pesquisas, números, né, que mostrem de fato aí o resultado. Né? Como que a gente pode ter práticas mais saudáveis, exemplos, às vezes, buscar de práticas e olhar para dentro da organização o que a gente tem aqui, qual é a realidade do nosso cotidiano, o que a gente pode fazer. Né? Então, acho que isso é super válido. Que legal, Fê. Foi um prazer te ter aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Prazer é meu. Amei estar aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Esse foi o episódio de hoje do podcast Endomarketing Brasil. Sigam a gente em @endomarketingbrasil. Sigam também a Pix Media em @pix.media. O site é www.pixmedia.com.br. Lá vocês acessam todas as soluções voltadas para a comunicação interna das empresas e podem mandar um e-mail para os nossos consultores fazerem contato com vocês. Um abraço e até o próximo episódio.